Olá pessoal, voltando aqui no ato 4 do jogo do mistério O Povo da Ilha. A gente parou no número 4 e eu tive o azar de encostar aqui, a mão tava com um pouquinho de café, muito bem, muito legal. Toda vez que passa um ato, a gente faz uma manutenção, né? Então eu testo a exaustão, eu não preciso, e depois que eu faço a manutenção de exaustão aqui, que no caso o teste de exaustão, de injúria, né? Estafa, insanidade, eu posso testar algumas perícias que me dão condições de eliminar alguma dessas injúrias. Por exemplo, medicina ajudaria a tirar e me daria condições de ter vida. Primeiros socorros também. E psicologia, psicanálise e farmacologia me daria injúrias. A farmacologia também me ajudaria na vida também. Entendeu? Mas como eu não tenho nenhuma injúria dessa, e eu fiz na casa, na verdade, antes de começar aqui o quarto ato, o ato 4, então eu tô sussa, tô tranquilo. Vamos começar a ler. Lembrando que isso aqui é um beta teste, então teve muitos problemas de continuidade e principalmente de gramática também. Mas eu estava ansioso para poder testar, então, para ver, né? Ele pronto assim, então com o tempo vou lapidando e mostrando. Mas basicamente ele sempre vai trabalhar dessa forma, conforme os novos lançamentos de aventuras, de jogos nesse sistema só vocês forem sendo lançados. Vamos lá, ato 4. Alguém está à porta. Batidas suaves são ouvidas na porta. Eliezer se levanta e caminha com naturalidade até a entrada. Ao abri-la, recebe uma jovem que lhe entrega uma cesta de peixes frescos. Você observa a distância. Ela aparenta ter entre 15 e 16 anos. Usa roupas simples, típicas de camponesa, botas pesadas e mantém os cabelos cobertos por um véu espesso. Enquanto conversa com Eliezer, lança olhares rápidos e curiosos em sua direção. Conforme ele menciona a sua visita, embora sem entrar em detalhes, o interesse dela aumenta perceptivelmente. Deixa eu só botar aqui que às vezes eu me perco aqui. Eles trocam algumas palavras sobre os peixes e formas de prepará-los, até que, por fim, ela se despede e parte em silêncio, desaparecendo na névoa. Eliezer fecha a porta com cuidado e por um instante seu semblante muda. Um peso parece cair sobre ele, como se acabasse de se lembrar de algo sombrio. Ela é a filha do Gerald, diz num tom mais baixo. Vem aqui todos os dias esperando alguma notícia do pai. E eu tenho guardado isso dela. Ela nem imagina que o pobre homem apodrece ali, entre as rochas, a poucos metros daqui. Traz peixes, às vezes, tubérculos, como forma de agradecer por eu não desistir das buscas, por ainda me comunicar com embarcações e estações próximas. Já faz uma semana desde o desaparecimento de Gerald, e há 3 dias eu o vi preso às pedras. Se não fosse pela água fria, o corpo já teria se despedaçado com o vai e vem da maré. Eliezer faz uma pausa silenciosa, abre um caixote de madeira com cerca de 80 centímetros, cheio de sal grosso, e acomoda os peixes ali, cobrindo-os antes de fechar o recipiente novamente. Preciso de mais 1 hora para atualizar os dials e os mapas antes que escureça. Uma tempestade se aproxima. Deve chegar em 2 ou 3 dias. Informa, já voltando ao seu modo prático. Antes de sair, ele o conduz até os aposentos de hóspedes, um quarto pequeno, com uma janela grossa voltada para o mar. Apenas uma cama simples, um espelho antigo e uma escrivaninha com alguns livros. Ele aponta o toalete localizado em um anexo no farol. Enquanto caminha pelo local, Eliezer demonstra certo orgulho. Esses cômodos só existem por minha causa. Foram melhorias que fiz por conta própria. Só lamento não ter os equipamentos para manter o farol em pleno funcionamento. Ele indica os livros, caso deseje ler algo, e avisa que chamará você mais tarde para o jantar. Nota, você tem 10 pontos de ação, né? Você tem igual das outras vezes. Gaste como quiser nos testes abaixo. Cada teste consome 1 ponto de ação. Todas as sentenças de sucesso estão na página Diálogos. Após usar os 10 pontos de ação, vá para ato 5. E vou dar uma olhadinha aqui. Eu não tenho nenhum desses, cara.
Acho que talvez o mais próximo que eu tenho é perceber. Então eu vou testar perceber. Eu uso um dado aqui para poder marcar as ações, né? Para não me perder. E vou fazer o teste aqui. Então eu tenho 2 de perceber. Perceber versus 1. Ó, olhar a janela que dá para a praia para ter uma última visão da ilha antes que escureça. Teste perceber. Dificuldade 1, né? Nível de dificuldade 1. Vamos ver aqui. Ó, pior que eu não consegui perceber nada, moço. Vamos lá, 2. Segunda ação. 5 passei. Então vou perceber lá na 24. Vá para 24. O negócio começou a esquentar, hein? Vamos lá. Você observa as ondas batendo ao longe, através da janela. Há algumas pessoas na praia de areias negras. Provavelmente uma das crianças que você ouviu cantar seja uma delas. Aos poucos pessoas vão deixando a areia até que somente reste uma pessoa. A garota que gritou seus peixes está lá. Ela permanece imóvel diante das ondas. Mesmo quando a água atinge seus tornozelos, ela não se move. Então ela se agacha, pega um graveto e segue até a parte onde as águas não alcançam e desenha algo na areia. Um pentagrama de linhas curvas, com o olho no centro. Após esse ato, ela se retira como os outros habitantes. Teste Mito de Cthulhu 1. Dificuldade 1. Dificuldade 1. Sucesso, eu vou para 33. Eu não tenho Mito de Cthulhu, então eu vou testar 1. E lembrando que eu tenho que superar o resultado. Vamos lá. Não consegui. Então eu volto para a história. Agora eu vou fazer a minha terceira ação. Eu posso, para identificar algo não natural em Eliezer, eu posso testar arcanismo. Para examinar minuciosamente todo o quarto de hóspede, teste. Eu vou, como eu testei onde eu tenho alguma dado de rolagem, eu vou testar nessa sequência aqui. Arcanismo, eu já botei um aqui, né? Já. Então vou testar, lembrando que agora eu tenho que tirar acima do valor, porque eu não tenho arcanismo, arcanismo 0. Nossa, nem vem. Quarta ação. Ó, ele fica viciado esse dado. Tem que fazer aquela torrezinha de dado, né, cara? Quinta ação. Passei. Vou para 9. Apesar da postura cordial, você repara em um colar no pescoço de Eliezer. O pingente dourado é um pergaminho, símbolo do aprendizado e da lei, mas também associado a Metatron, o supremo anjo da morte e espírito de fogo. Opa, Eliezer. Mexendo com coisas ocultas. Vamos lá. Agora eu vou para a sexta ação. Então Eliezer não é um cara assim tão metódico, ele também tem alguma coisa voltada a uma crença aí, bem peculiar. Explorar, eu vou explorar para examinar minuciosamente todo o quarto de hóspede. Ai, cara, eu não passei, cadê? Então, ó, sétima ação, vamos lá. Ai, passei quase que não é. 29. Opa. Vamos lá, 29. O quarto é simples, mas algo chama sua atenção. Arranhões abaixo da janela. Difícil identificar. Roedores? Tentativa de fuga? Não é possível saber. Rapaz, você está numa pequena sala da morte. 7. Agora eu vou para 8. Então eu tô indo bem, mas toda vez que eu falo que eu vou bem começa a dar ruim. Furtividade para pegar e esconder uma cópia da chave. Passei. 28. Vou pegar uma cópia da chave. É bom. Você consegue pegar a chave do quarto. Eliezer, desconfiado, tateia os bolsos e diz que deixará uma cópia com você. Depois de verificar ao redor, ele finalmente lhe entrega a chave, mas o faz com um olhar penetrante, como se estivesse avaliando sua honestidade.
Aí eu anoto aqui, chave. Diário e a chave. Pode ser bom? Não sei. Estou anotando. Vou para 6, 7, 8 para a penúltima. Não, 3 aqui é a penúltima. A 9ª tentativa. Eu posso testar para ler ou pesquisar algo nos livros da escrivania. Eu vou... se eu tivesse sorte. Se eu tivesse sorte. Não tem. Vou testar a biblioteca. Não. Passei pelo menos nessa. Caraca. É a última ação. A biblioteca 12. Biblioteca. Você explora os livros da escrivania. Muitos falam de raças. Isso é importante. Muitos falam de raças e poderes além da compreensão humana. Há uma cópia do livro de Enoch, teorias sobre energia vril e uma revista sobre a médium Helena Blavatsky. Eliezer, tão racional e centrado, parece destoar desse acervo místico. Danado. Agora foi. Vamos agora para o ato 5. Tá pegando fogo, daqui para frente é spoiler direto. Então, se você quiser jogar o livro tendo a sensação de novidade, para por aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, tá. Tô na cadeira aqui. Vamos lá. Ato 5. A ceia e os sussurros. Durante o jantar, Eliezer parece muito introspectivo. Está introspectivo, estranho. O caldo servido tem um sabor estranho, mas reconfortante. Durante a refeição, ele fala de um sonho que teve na noite anterior, onde Gerard sussurrava palavras no idioma indecifrável, enquanto se afogava, enquanto sorria. Enquanto, não é para repetir, enquanto se afogava e sorria, vamos dizer. Eliezer finge rir, mas parece perturbado. Após o jantar, você se dirige ao seu aposento e, fechando a porta, sente como se um peso saísse de suas costas. A presença de Eliezer durante o jantar foi mais desconfortante do que quando se conheceram. Seus pensamentos vagam ao ponto de não perceber a noite chegando, e você se prepara para dormir após fazer as últimas anotações no diário. Eu notei. O cobertor é grosso e um pouco desconfortável, e fiapos dele se prendem nas unhas de seus pés. Pareciam daqueles cobertores cinzas do Exército da Salvação. Mas afinal, você não pode esperar luxo e comodidade no fim do mundo. Reagrupando seus pensamentos, imaginou que amanhã à tarde já estará de volta à civilização. A Ilha das Brumas é o lugar ideal para ser esquecido, apagado da existência. É como viver se nunca realmente ter nascido. Você acaba por repreender tal pensamento e acredita que uma boa noite de sono trará os nervos de volta. Você espera que Eliezer mantenha sua postura de eficiência e te leve amanhã, como ele mesmo disse, entre 9 e 9h40, para ver o corpo do desafortunado Geraldo. Intuir. Vou fazer um teste de intuir aqui. Eu tenho intuir? Não. Eu tenho 2 de intuir, pô. Que isso? Me ajuda aí, pô. Gosto de mexer aqui para não ficar viciado aqui. Vamos lá. Aí que tá. Como eu tenho intuir, esse aqui eu passei, né? Porque eu tenho que ter igual ao superior. E eu tirei um acerto crítico, que vai converter em sorte. Aí eu tiro aqui, ó. Até que enfim, cara. Tá doido pra tirar isso. Sanhaca. E eu passei aqui, não precisa de ação, era só um teste para saber se eu tinha passado ou não. Sucesso vai para 48. Tá longe agora. O pouco que você conseguiu perceber em Eliezer é de sua postura rígida, mas cordial. Mas ao comentar sobre a ida até o local onde o corpo de Gerald estava, algo dito por você o desestabilizou por um instante. Ele soava muito e seu rosto, cuidadosamente barbeado, ficou empapado. Quando terminaram a refeição, trocaram poucas palavras e antes de ir para o seu aposento, ao fechar a porta, você notou que Eliezer apertava o símbolo que carregava em volta do pescoço. Você deseja para si mesmo uma boa noite, se possível. Ato 6. Vamos lá.
Spoiler, spoiler, spoilers. Vamos lá. Na manhã seguinte, Eliezer serve pão e leite. Ele fuma um cachimbo com uma bela estampa, apesar de fora de moda e feito de algum marfim, de algum animal abatido na África subsaariana. Ele pega uma maleta de couro com alguns equipamentos e corda. As águas próximas, vocês têm que anotar aqui. As águas próximas à caverna são traiçoeiras e, além de redemoinhos que aparecem, a maré muda drasticamente e podemos ficar presos em pequenos bolsões cercados de rocha. Mas, se algo assim acontecer, esse material nos dá alguma vantagem, não se preocupe, diz Eliezer enquanto revista os equipamentos. Ainda é cedo e levará algumas horas para as 9 da manhã. Eliezer mostra, aqui era para não para estar assim. Eliezer mostra o barco motorizado que vocês usarão e alerta que você pode dar uma volta pela ilha, mas tem que voltar antes das 9, que não era para estar em itálico não. Você não está animado para voltas em um lugar tão bem atrativo, tão sem atrativo visíveis, mas você toma uma distância de uns 100 metros do farol, o bastante para ouvir o chamado de Eliezer e não se perder na neblina que paira por toda a ilha. Seus pensamentos vagam em tudo o que aconteceu até agora. E o forte desejo de voltar para a sua vida te pega de surpresa. A velha conclusão de quanto é bom estarmos em ambientes rotineiros e monótonos. Por fim, próximo às 9, Eliezer sinaliza para você que precisam ir. Ele é hábil com a condução do barco, e em poucos minutos já estão próximos às águas das cavernas. Aí, guia até a entrada das cavernas submersas, onde o corpo de Geralt foi visto. O caminho é traiçoeiro, feito por escarpas e rochas úmidas. Lá, entre as pedras e a água, você avista o corpo enegrecido de Geralt, mas ainda muito distante para uma olhada minuciosa. Eliezer desliga o motor e joga 2 lanças. Não é lança não, eu falei lanças. É âncora, eu botei lança. Apesar que tem uma lança que é um gancho, mas acho que lança, botar melhor âncora. Joga 2 âncoras à frente do barco e diz que para controlar o vai e vem impreciso das ondas, ele o faria puxando ou soltando mais a corda. Com a habilidade de quem guia uma carruagem puxada por cavalos de água, ele leva o barco a poucos metros do corpo de Geralt. Mas ele parece estar sorrindo. Opa! Em sua mão, ele segura um artefato metálico em forma de espiral. O ar ao redor do objeto parece vibrar. Um dos olhos está totalmente embranquecido, enquanto o outro já havia sido devorado pelas aves que circundavam o corpo. Eliezer, com um arpão, consegue trazer o objeto para o barco e tira algumas fotos, informa que a maré já está subindo e retorna com você para a ilha. Insanidade, eu vou usar aqui a minha insanidade, é só um também, tá? Eu sofro de insanidade se eu falhar. Passei, porque é igual, passei. A visão de Geralt gera em você mais que repulso natural em se deparar com corpos em decomposição. Mas o artefato chama a sua atenção, não pela beleza ou habilidade de quem poderia tê-lo confeccionado. Botei infeccionado. Mas o poder que o objeto poderia carregar. O sorriso de Geralt segurando como quem segura a própria vida é perturbador. E sua cabeça começa a doer, com pontadas latejantes. Estafa, eu testo estafa, eu tenho estafa 1. Deixa eu fazer aqui. Nossa, mãe, tome. Não passei. Aí eu venho aqui na minha estafa e risco. Vou notar que a leitura está um pouquinho atarracadinha aqui. Aí vem aquela coisa da revisão, da edição. Ato 7. Revelações no diário. Nota. Se você não conseguiu pegar o diário, pule o ato 7 e vá para o 8. Lembra? A gente tem o diário. Então a gente vai ler o diário. Naquela noite, ao investigar melhor o diário furtado de Eliezer, você encontra páginas arrancadas que foram coladas no fundo da escrivaninha.
Há relatos do próprio Eliezer escrevendo rituais secretos, danado, praticados por Geralt e por outros moradores da ilha há décadas. E revela que ele sabe o que o espiral significa. Aliás, foi o próprio Eliezer quem o confeccionou. Tan, tan, tan. No centro de tudo está o nome de uma entidade, Ylgur, o dominador da névoa. Um ser que sussurra promessas de eternidade àqueles que ouvem entre as marés. Você não sabe dizer até que ponto Eliezer estaria envolvido com Geralt. Se eram amigos ou o objeto foi um presente de pessoas sem nada para fazer nesse lugar, ou até serem praticantes de uma religião estranha. Tudo que você quer agora é fazer um relato detalhado do corpo de Geralt e voltar no dia seguinte para a costa. Mais do que nunca, você precisa terminar essa tarefa e que as autoridades responsáveis venham e tirem o pobre Geralt da pedra. Talvez as fotos que Eliezer tirou ajude e possa ser anexado ao parecer que você irá preparar. Sua mente vaga e nessa noite o sono demora a chegar. Mas cada revelação é que a desconfiança em Eliezer só aumenta. E ele esconde alguma coisa, isso é certo. Só lhe resta saber o que exatamente. Tá, beleza. Ato 8. Tá até aí tranquilo, né, galera? Não tá tão ruim, não. Vamos lá. O Poço das Vozes. Sem conseguir dormir com tudo que você viu durante o dia, o sono não vem. Eliezer precisou sair e te trouxe uma janta feita de enlatados de feijão, sardinha e pão. Ele estava preocupado e saiu para a vila. Só você está no farol. Aproveitando a falta de sono, você lembra que os livros de escrivania podem trazer algum esclarecimento, mesmo você não sabendo exatamente que tipo de esclarecimento. Após uma investigação, você descobre outros livros empilhados e condicionados dentro de um baú, embaixo da cama. Os livros são mais estranhos que os da escrivania e alguns pareciam ser escritos com as próprias mãos. Biblioteca. Eu não tenho, então vou fazer um teste aqui que eu preciso. Superior? Nem tente. Um barulho vindo do quarto de sua janela chama a atenção. Após limpar o vidro embaçado da janela, você nota que se trata da garota que entregou os peixes a Eliezer. Ela o chama discretamente, sinalizando que o acompanha a algum lugar. Você ainda hesitante, abre a porta do farol. Talvez ela saiba de algo sobre Eliezer. Por fim, você é o corretor. Você clica no corretor e ele não vai, ele indica um negócio que você não lê direito. Por fim, você vai de encontro à jovem em plena madrugada. Preciso te levar a um lugar antes que Eliezer volte. Por favor, venha comigo, rápido, diz a jovem puxando-o pelo braço. Vocês se afastam algumas dezenas de metros do farol e ela o conduz até um antigo poço de pedra. Ih, rapaz! Nos arredores do vilarejo, escondido por vegetação e com runas riscadas na pedra. Lá ela revela. Meu pai disse que o poço é a boca do mundo, que o grande dormidor está faminto. Lá dentro, ecos de vozes se multiplicam. Você vê olhos se abrindo nas paredes do poço, como se algo quisesse sair de dentro dele. A luz do farol se acende ao longe, e você deduz que Eliezer finalmente consertou a lente do farol. Um som de uma buzina como de antigos cargueiros ecoa dentro do poço. Chegamos tarde. Eliezer tem um artefato que meu pai tentou esconder. Meu pai iria enterrá-lo no poço, talvez tentando aplacar a ira dos deuses antigos. A garota muda de semblante e lágrimas de tristezas tomam seu rosto. A luz do farol para de girar e foca em um ponto em direção ao mar, como que anunciando o que estava prestes a revelar. Por um instante você achou-se tratar de uma criatura enorme, capaz de eclipsar as estrelas. Mas na verdade era a tempestade que vinha do oceano e que em poucos minutos colidirá com a ilha. Nada parece fazer sentido e sua cabeça dói, como que martelada por ferreiros habilidosos. As gotículas de chuva chegam inesperadamente e o ar torna-se mais gélido. A garota tenta se aquecer cruzando os braços e curvando o corpo. Mas você percebe que não é o frio que a fez curvar, mas uma tristeza profunda de quem sabe o mal que está por vir. Intuição 2, sucesso 44. Se eu falhar, eu tomo um D6 de insanidade. Oh, meu Deus! Ai, cara. Vamos lá. Intuição, por isso eu falei intuição, cara. Yeah! A intuição, eu tenho nenhuma. E vou... Ai. É hoje. É intuir, né? Aqui tá a intuição. Tem que fazer essa... Não, peraí. Eu tenho 2. Peraí.
Para. Ai, passei, porque eu tirei aqui, beleza. Uai. Sucesso, vou para 44. Caramba, pensei que não ia passar não. Nossa, até me embolei aqui. Olha, 44. Quando você passar aqui, galera, fica dando bisoiada do lado não. Leu onde você foi enviado. Tentando organizar esse pensamento, você usa a sua intuição e conclui que Eliezer o usou para conseguir o artefato. Mas por que ele não o pegou antes? Porque teve o trabalho de te envolver nisso tudo. O farol era uma preocupação constante de Eliezer e agora ele tem a engrenagem para fazer funcionar de forma como ele sempre quis. Foi só uma reflexão. Ó, vamos lá. Eu tomei alguma coisa. Não, tem nada. Ato 9. O que vem no fundo do poço. Se prepare, é agora, hein? Lá vem ela. Você tenta ajudar a garota que se mostra inconsolável. Um choro tão sofrido que cria em você uma sensação de que o desespero em que ela se encontra é irreversível. A tempestade chega com tudo e o fundo e o vento é tão forte que bate em vocês com ímpeto, jogando-os no chão pedregoso da ilha. A acrobacia. Acrobacia eu tenho. Não tenho atletismo, cara. Ai, meu Deus. Confunde a acrobacia com atletismo. Vou tirar 2. Se eu falhar, eu sou 1 de vida. 1 de vida. Tome. Como eu não tinha perdido nenhum de vida, eu não usei nenhum desses testes aqui. Que são testes feitos só quando você muda de ato. Nota, você tem 3 pontos de ação. Beleza? Perguntar ao menino o que está acontecendo. Olhar o poço com cuidado. Teste de furtividade. Persuadir. Eu vi, rapaz. Eu vou tentar persuadir lá. Lá. Vamos lá. Não. Um teste. De novo. Então. Eu não tenho persuadir. Eu tenho que tirar acima. Sei lá, vou olhar o poço. Esqueça. Nenhum livro. A menina desmaia em meio à chuva. Enquanto você tenta ajudá-la, um barulho de algo encharcado ressoa, vindo do poço. O ser que sai dentro dele o escalou até a superfície. É algo que você nunca imaginou presenciar, nem em seus piores pesadelos. O cheiro pútrido e, ao mesmo tempo, de maré e peixe o faz ter náusea. O ser é quase 2 vezes o seu tamanho, seus olhos grandes e sem vida, como de peixes abissais. Ele possui braços longos e uma cauda com barbatanas enfileiradas cobrindo toda a sua costa. A boca grande e perpetuamente aberta está repleta de dentes pontiagudos. Não é possível identificar se ela olha para você ou não, pois seus olhos não demonstram as nuances da face humana. Insanidade. Se eu sofrer... Caramba, cara, pô... Eu tenho insanidade boa, cara. Eu tenho 1 de insanidade. Eu tenho que tirar igual ou superior, peraí. O ser abissal parece ter percebido você e dá um grito esganiçado, carregado de ódio primitivo. Passei danado aí, ó. Tome. Combate. Agora eu tenho um combate. Eu vou fazer aqui para facilitar, porque eu encontrei o ser. Deixa eu ver aqui, ó. Todo isso aqui é um combate com ele. Vamos lá. É bom para explicar também como se dá o combate. Vamos lá. Nota, use todas as perícias que estão em combate e que sejam coerentes com as ações. Exemplo, se você for usar defesa, a sua defesa vai ser defesa ou esquiva, ou esquivar, só. Lembrando que ataques com armas é preciso o protagonista possuí-las. Se a criatura se afastar, somente os ataques com arma de fogo, rifle ou arquearia. Caso queira atacá-la com um ataque, todo ataque é ataque corpo a corpo, ou com arma branca, antes você precisa passar em um teste de atletismo. Ser abissal, defesa 2. Ao ser atacado, teste 2d6 para a criatura. E resistência 3, ou seja, ao obter 3 acertos, você conseguir acertar 3 vezes ela, eu vou para 49. O teste de atletismo, para ver quem vai ter o sucesso para iniciar o combate. Eu tenho atletismo 3. Nada bem, não é tanto.
Vamos lá. Se eu ganhar, eu inicio o combate. Caramba, quase que eu perco. Vai lá. Eu vou iniciar o combate. O que acontece? Eu vou fazer um ataque com arma de fogo, que é mais um. Então eu ganho, eu vou fazer 4 testes. Só que ela tem uma defesa 2. Então, 2 dela é aqui. Eu tenho que ter 3 acertos. Eu posso dar um tirambaço e matar ela de vez. Se cair um acerto e mais 2, 6, eu tive 3 acertos. Então eu já liquidei. Vamos lá. Caraca, velho. Caraca, meu irmão. Quase. Ó, ela, o máximo que ela tirou foi 5 e o máximo que eu tirei foi 2, 6. Então, um desses 5 aqui resolve já. 6 aqui resolve e eu tirei um acerto crítico. Ou seja, eu tive um acerto, 2 acertos. A resistência dela é 3. Então, ela só tem 1 agora de vida, vamos dizer assim, né? Agora é a vez dela. Para jogar para a criatura, eu jogo um D6. Para saber o tipo de ataque que ela vai fazer, né? 2. Ela tenta te agarrar. Teste defesa ou esquiva N1. Cara, eu não botei defesa, cara. Mas que bicho burro. Vamos lá. Tem que ter acima. Só um detalhe. Esses ataques aqui, eles correspondem à vida. Assim que ela tiver um sucesso, é uma vida que vai. Entendeu? Senão, só se tivesse especificado aqui que é um ataque de exaustão, tá drenando sua energia, ou é um ataque de insanidade e tal, entendeu? Vamos lá. Vou tirar acima. Tirei acima, passei. Agora sou eu, né, Gratão? Deu um tirambaço. E agora vou continuar com outro tiro. Lembrando que eu tenho agora só 8, né? Eu vou fazer aqui um risquinho assim, depois um quadradinho, para eu saber que eu tenho agora só mais 6 balas. Então, eu tenho 3 armas de fogo e mais um. Viu como foi bom escolher? No combate o cara é sinistro. No combate é sinistro. Toma. Morreu. Pô! Cara, que ela resistiu, mano. Só ouve o grito. Yeah. Aqui, ó. Se vencer a criatura, vai para 49. Ó. Você ouviu a garota falar algo sobre fugir em um bote do outro lado da ilha, mas enquanto assistia o último suspiro da criatura, a garota havia sumido e você se encontra em um dilema. Eu vou para 49, depois eu vou para o ato 10. Vamos lá. Você acerta mais um golpe na criatura, aqui no caso seria um tiro, né? E fere mortalmente. Ela sentiu a dor do ataque e tomba, mas ainda se demonstrar em seus olhos frios e mortos nenhum traço de sentimento. Ela se arrasta até o poço, mas morre antes de alcançá-lo. Por um instante, uma sensação de que aquilo, de alguma forma, tinha sentimentos, vem à sua cabeça. Mas não é hora de filosofar sobre nada. A chuva bate em seu rosto enquanto sua respiração ofegante e profunda rasga os seus pulmões. Vá para ato 10. Ah, moleque! Nossa, tá sinistro, cara. Ai, cara. Vamos lá. Ato 10. O ritual. Nossa, mãe. Nó. Você vê os moradores da ilha caminhando... Ah, pera aí. Tem um lancezinho aqui, ó. Eu tenho aqui ainda embaixo, ó. Continuando a ilha e impedir o ritual, mesmo sabendo que você é o sacrifício, vá para 10. Fugir, pegando o bote do outro lado da ilha e escapar do seu terrível destino, vá para 45. Eu vou encarar, meu filho. Eu vou fugir. Posso fugir, né? Vou mudar. Ímpar é eu continuar na ilha. Par, fugir. Vou fugir, cara. Vou para 45. 45. Eu vou jogar. Não, eu não queria fugir, não. Acho que eu teria condição de vencer. É só pra... Vou brincar com esse negócio da escolha. 45. Opa. Vamos lá. O vento forte e a chuva constante dificultam sua visão. O farol ao longe começa a girar em várias direções, como que desesperado procurando algo por toda a ilha.
Tremendo de frio, você teme por sofrer uma hipotermia. Teste vigor versus 1. O meu vigor é alto, mas o mais ou menos também não é tanto. 2. Se falhar, 1d6 de injúria. Não, passei. Não, aqui, ó. Você corre pela sua vida e sons de algo gigantesco ecoam por toda a ilha. Seu coração palpita acelerado, como que socando o seu peito. Você não sabe ao certo onde pode encontrar esse bote. Se esforça na busca. PCB 2. Eu não tenho PCB. Então... não consegui, porque eu tinha que ter tirado acima. Tá. Eu sofro 1d6 de injúria. 1d6 de injúria. Vamos lá. 4. Au! Mas aí eu vou botar aqui, ó. 2 de exaustão. 1 aqui. Ai, caramba. Vou botar uma insanidade, sabe? Tá. Finalmente você avista o bote. Ele tem 2 remos e um pequeno motor a diesel. Chegando perto, você checa o combustível e pelo que consegue perceber, não há muito no reservatório, mas há o suficiente para se afastar alguns quilômetros da ilha. Você precisa ligar o motor. Faça o teste a seguir até conseguir um sucesso. Teste mecanismo. Verso 2. Se falhar, sofra 1 de injúria. Eu tenho que fazer isso aqui até eu passar. Vou falhar, vou sofrendo injúria. Mecanismo. Mas eu sou bom de mecanismo. Caraca, eu peguei... Ah, que susto, cara. Eu anotei errado. Calma aí. Aqui, ó. Tá certinho, tá? Só que eu anotei errado. Eu tava anotando... Aqui, ó. Tenho menos 1 de vida. E aqui, cara... Tava usando isso aqui como marcação. Vai pra lá. Isso aqui é... Vaslir Rangel. É isso? Mecanismo eu tenho, pô, lembra isso que eu vi, por causa do mecanismo. Eu ia procurar também, não ia ter, não. 2. Não é lá essas coisas, né? Mas. Olha lá, mecanismo. Tem que ir até passar. Não. 1 injúria. Porra, vou morrer nisso aí. É porque eu tô naquela correria, posso ser o frio, hipotermia, lá. Exaustão. Calma aí, cara. Tô jogando, não, tô só. Passei. Seus dedos estão feridos de tanto puxar por isso, do motor. Depois de algum instante, finalmente funciona. Um vapor quente sai de sua carcaça metálica e o forte cheiro de diesel paira no ar, renovando sua esperança. Você empurra o bote em direção ao mar, o máximo para desatracá-lo da areia da praia. Vai para 41. Aqui fica tudo meio que aqui, ó. Um repelão te joga para fora da embarcação. Ah, mulher! Puta que pariu. E você cai na água. Levantando, as tímidas ondas batem na altura do seu joelho, enquanto limpa os seus olhos. Botei a cabeça aqui na frente. Da água gelada, tem um vislumbre do outro horror que brota do mar. Uma outra criatura semelhante que você matou, mas esta parece ter vinda do mar e não do poço. Graças à sua experiência em já ter matado uma criatura igual, você não se surpreende totalmente com a presença de tal ser, e logo você inicia o ataque a mais uma blasfêmia que essa ilha produziu. Eu vou iniciar o ataque, né? Ataque a criatura, joga um D6. Ela tem a mesma coisa que a outra. Peraí. É isso mesmo. Deixa eu ver. Eu não estou vendo se é porque que eu coloquei, se eu coloquei para fazer a escolha do ataque ou não. Apareceu o ataque. Não, aqui, ó. Você iniciou o ataque. Ha! Então, fogo na gaiotimba. Ela tem defesa 2. Mas lembrando que eu estou usando arma de fogo e mais uma aqui do fogo. Vou só clicar aqui porque... Tome tiro. Consegui. Foi umzinho que ela tomou da resistência. Tem 2 ainda que eu tenho que tirar dela. Certo?
Porque se eu tivesse tirado 5, teria aqui um... Enfim. Tá, agora é o ataque dela. O ataque dela é a escolha aqui, né? 2. Ela tenta se agarrar. Defesa ou esquiva? Não tenho nenhum. Caraca, que velho, lobo do mar, hein? Tem que tirar acima, senão eu tomo um de vida. Nem vem. Então tomei um de vida aqui. E toma tiro nela. Acho que agora eu mato ela. Tranquilo. Meu Deus, errei tudo, maluco. A criatura tá sinistra, meu irmão. Olha só, hein. Vou morrer na água. Não era pra ter fugido não, cara. Na verdade eu achei que eu teria matado ela toda. Aqui eu tenho que tirar acima pra eu não sofrer um de vida. Aqui, ó. Certo? certo. Sofri nada, pegou nada. Ela tentou atacar ali, lá ela. Mais um estirambaço aqui, eu tenho mais 4 balas. Nossa, mãe. Aqui, tanto aqui quanto aqui eu resolvo esse aqui, né? E tem mais um acerto. Lembra que esse cara precisava de 2? Tem aqui e tem um acerto crítico. Morre, desgramado. Morreu. Vamos ler aqui direitinho para não perder, ó. Se vencer a criatura, vá para 26. Se perder, eliminando todos os pontos de vida, vá para 36. Não. Se vencer a criatura, vá para 26. Eu vencer a criatura, 26. A criatura cai entre a areia da praia e as águas. Seu sangue é viscoso e esverdeado. Mas assim como a outra que você matou, esta... Cara, horrível. Esta também não demonstra nenhum traço humano. Rapidamente você sobe no bote e sente as rochas e corais que estão por toda a parte da ilha baterem no fundo dele, conforme você avança para o mar. Faça 3 testes de pilotar, nível de dificuldade 4. Se falhar nos 3, o bote afunda e você testa 2 vezes nadar. Então, como eu não conheço a ilha, nossa mãe do céu. 1, 2, 3. Porque a dificuldade é essa. E o meu pilotar, 3. Eu tenho que passar em um teste, vou fazer 3 testes. Se eu errar nos 3, fundou o bote, porque eu estou tentando passar pela ilha cheia de pedra, coral, vai que bom. Fugir é fácil? Ai, vou fugir. Vamos lá. Aqui é o 3 aqui, né? 3. Nossa, mãe, nada. Nem pensa. Segunda tentativa. Passei. Né? Máximo é 3. Passei. Tirei um acerto crítico, então eu ganho sorte. Entendeu? Todo teste que eu fizer que não seja de combate, eu vira sorte. Ou no combate vira dano. É que eu tô tentando pilotar. Consegui. Certo aqui, ó. Opa, pera aí. Não. Pera. Caiu 4 aqui. Então não tira sorte não. Eu passei, mas não teve sorte não. Porque o 6 em si ele já é um acerto. Teria que ter. Eu colhei esse 3 aqui, mas tem 4 aqui. Eu teria que ter um 4 ou mais e mais 6. Não, fora. Vai roubar lá em outro cultura. Tá, mas eu passei. Se falhar 2 vezes, eu classifico. Sucesso em pilotar, vá para 19. Vou para 19. Você segue a toda velocidade noite adentro. Não sabe ao certo para onde, mas que estava se afastando da luz do farol até não mais percebê-lo. Pensa que talvez na história da humanidade seja a única, depende do personagem, que tenha fugido de um farol, indo em direção oposta à sua luz. E você solta uma gargalhada tão alta que temeu por um instante ser ouvido. Amanhã chega e o motor desliga por falta de combustível. Outros dias e noites se passam e você está à deriva. Deu ruim. Um dos dias pôde jurar que o bote bateu em um paredão de altura infinita e de um verde escuro polido. Preso nessas paredes estavam pessoas de todas as raças, sexos e idades,
tanto do passado quanto o que você julgou ser do futuro. Em um de seus delírios de sede e fome, juraria que estava navegando o céu e de cabeça para baixo via a si mesmo à deriva no mar. Você desperta em uma cama confortável e uma intravenosa no seu braço o hidrata. Ao lado, uma bandeja de um caldo ralo, algumas frutas frescas picotadas para uma fácil digestão. Bom dia, diz uma mulher simpática, claramente vestida de enfermeira. E hoje, qual será a sua história? Vamos, me conte, enquanto eu troco os lençóis. Você não sabe ao certo o que está fazendo ali, mas sabe que está em um lugar aparentemente seguro. Você questiona há quanto tempo ficou naquele lugar. E ela finge não ter ouvido. Você insiste e ela sai rapidamente do quarto. Após alguns minutos, um homem idoso, acompanhado de dois enfermeiros, chega e se identifica como o Dr. Clement Galloway. Rapidamente pergunta: preciso seja franco e me responda as perguntas que farei a você. Você se lembra que estava em um bote à deriva por dias e que havia fugido de uma ilha? Eu tenho duas questões aqui, é uma pegadinha e é o último spoiler final. Então vou ímpar e par. Tá? Vamos lá. Ímpar o primeiro, par o segundo. Segundo, não. Falo não. Vou para 37. O doutor sorri e risca o seu nome de uma lista. Os enfermeiros respiram aliviados e alguém chega ao recinto. A figura é de um jovem bem aparentado e vestido como médico. Ao se aproximar de sua cama, manda que os outros o deixem a sós. Em seu crachá é possível ver o nome Eliezer. Parece que você melhorou de sua alucinação. Eu estava com os protocolos para que você fosse um dos primeiros, mas agora só tenho 9 e não 10 pacientes para atender. Eles enrolam um pano em cima do seu colo, revelando todo o equipamento para se realizar uma lobotomia. Mas a mente humana é capaz de criar mecanismos de defesa formidáveis para evitar o pior. Confesso que estou em dúvida se você realmente melhorou de suas alucinações ou está fingindo. Você não fingiria para mim, não é? Ele se aproxima do seu ouvido e fala baixo, sem que os outros o ouçam. Você foi formidável impedindo os meus planos. Mas em breve reiniciarei os meus trabalhos. Somos só gotas no grande mar da existência do mundo e só adiamos o inevitável. Ele risca o seu nome de uma lista de pacientes que passariam por lobotomia. Após uma semana e uma bateria de testes, você recebe alta e descobre que estava há mais de 6 meses internado no manicômio Hilda Clark, MIC. Voltando para sua casa, as ruas parecem desbotadas e as coisas não chamam mais a sua atenção. A constante sensação de vazio e de que ter esperança é uma forma de tortura não deixa de vir à sua mente. As cartas se avolumam na caixa de correio, são cartas de parentes, amigos e cobranças. Dentro do seu recinto, nota que, apesar de sujo, tudo está em seu devido lugar. O que você quer agora é de um banho para relaxar. No chuveiro você se permite a um bom banho quente e demorado no chuveiro. E passa o tempo suficiente para afastar esses pensamentos, afinal, tudo isso é passado. Você não sabe ao certo se foi real o que viveu e, no fundo, não sente interesse em saber. Mas, ao se aproximar do espelho, nota em sua barriga o desenho de uma espiral, feita por pequenos cortes de bisturi. Fim. Cara, se você chegou até aqui, sinto muito. Esse aqui é o mundo dos finais. Tem outros finais aí também mais apoteóticos aí, mais felizes também. E outros bem piores também. Só peço desculpa porque não pude fazer uma edição legal, tal. Teve erro, eu pensava que ia ter mais, mas não tanto. Alguns erros de continuidade nas palavras, né? E eu vou poder ajustar isso, mas eu estou satisfeito porque basicamente os livros que vierem vão ser dessa forma. Tem 2 aventuras que eu estou preparando. Uma é o desaparecimento do polegar, de uma criança de 14 anos que desaparece, você tem que investigar e não sabe onde ela foi, né? Então, essa é um pouco maior, são 100 páginas. E a outra é A Velha Casa do Stuart. Você é chamado para ajudar um jovem herdeiro, que ele é especial, né? Ele tem necessidades especiais, e tem um monte de gente junto com ele e tal, mas você é chamado para ser tipo uma testemunha de que ele vai passar um dia e uma noite na casa do seu bisavô, o milionário que deixou a riqueza com ele, o cara, um filantropo estranho e tal. E como o garoto é arredio e tal, você vai meio que ajudando ele, tem um advogado garoto, tem um enfermeiro e tal.
Mas essa casa tem muitos labirintos ali, um negócio estranho ali que você vai investigar. Então você tem 24 horas para cumprir esse trabalho, que seria aparentemente simples, mas você vai descobrindo algumas coisas a mais. E fora que existe muita gente com interesse na grana, se esse garoto não cumprir esse horário lá, eles meio que vão receber, né? São entidades filantrópicas que o bisavô dele ajudava. Então, olha, agradeço a vocês, espero que você tenha curtido. Eu tô jogando aqui, eu tô curtindo, vai sabendo os finais. Qualquer coisa você pode entrar em contato. E, galera, se inscreve no canal, por quê? Tanto o WhatsApp agora, eu preciso de mil inscritos para fazer live, e no YouTube eu tenho que ter 50 inscritos em diante. Então, infelizmente, você vai fazer esse favorzinho para que eu possa fazer live. Eu me sinto melhor fazendo live porque é um vídeo que vai, sabe, direto e não precisa editar. Porque esse aqui eu faço no celular, depois eu tenho que editar, tenho que esperar enviar. Com o live vai que meio, né, direto. E no mais, eu agradeço. Então, se você tiver interesse, tem um link aí tanto na bio do Instagram quanto no canal do YouTube. Já tem lá essa história, claro que você vai ver com esses erros que eu mostrei. Vai vir também, tem também as regras, né, para se montar o seu personagem e a ficha. Show de bola? Gente, gostei, uma experiência boa, espero mais experiências assim e melhores na questão de edição, na questão de gramática, etc. Mas feito de coração, prometo que eu vou melhorar. Vamos melhorar. Até mais. Tchau, tchau.